Olá pessoal, bom, hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre coordenadas curvilíneas, né? E hoje especificamente nós vamos falar sobre coordenadas polares, certo? E o que é importante saber sobre coordenadas polares? Bom, primeiramente ela parte da ideia que nós estamos estudando, né, trajetórias curvas, né, em duas dimensões, né, ou no plano. Então, a ideia é muito simples. Apesar do nome parecer algo sofisticado, a ideia é razoavelmente simples. A gente pode partir da construção clássica do nosso plano cartesiano, certo? Só que o que é novo aqui, né? A gente tem um ponto qualquer. Imagine que esse ponto eu estou a uma certa distância, né, da minha origem. E aí, essa distância eu vou dizer que é um certo raio, né? Vou dizer que é um certo raio. Só que para eu identificar aonde esse corpo, ou essa partícula, não importa, para eu identificar esse ponto que está aqui no final desse segmento, né? Eu posso assumir que isso é um raio vetor, né? Então eu posso assumir que é uma distância, uma posição vetorial, até então nada novo, né? Uma posição dada em forma vetorial. Eu também preciso especificar, isso é razoável, que eu também especifique um certo ângulo, certo? Um ângulo aqui que eu vou chamar pela letra grega θ, certo? Bom, primeiramente, se eu quero me orientar por esse plano, né, eu vou precisar identificar qual é a distância que eu estou da minha origem, né, através de um parâmetro radial, que é essa distância, né, o raio. Mas eu vou ter que saber como é que esse ângulo, que eu vou chamar de ângulo polar, né, que vai ser esse ângulo que vai me orientar em qual direção a direção radial é em relação ao meu eixo aqui, que eu vou chamar do eixo X, né, que é o meu eixo original. Então, primeiramente, nós vamos parametrizar as coordenadas y e x desse ponto aqui, para nós podermos orientar o nosso ponto como uma forma de recurso de conversão. Então aqui a gente tem um ponto x qualquer e um ponto y. Bom, eu sei que esse ponto y, ele é o que? Aqui nesse triângulo retângulo, ele é o cateto oposto ao ângulo θ, e x é o cateto adjacente e r é a minha hipotenusa, né? Então, para qualquer ponto, eu posso fazer a seguinte fórmula generalizada de conversão, que seria o quê? X igual a R. Veja, eu sei que essa distância x, que é de 0 a x no eixo x, ela será quem? O cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ele dividido por R é igual ao cosseno de θ. Logo, x é R vezes cosseno de θ. Por outro lado, se eu quiser o y, né, da mesma forma, com trigonometria básica, né, a gente vê normalmente lá nos anos finais do fundamental, ou às vezes nos anos iniciais do ensino médio, né, R seno de θ. Então, nós temos aí uma fórmula básica de conversão. Até aí, nada diferente do que algumas pessoas já podem ter visto em geometria analítica, né? Principalmente quando a gente está interpretando aí o círculo, por exemplo, ou em alguns assuntos mais antigos que tratava de rotação de coordenadas, né? Bom, mas isso aqui não vai ser focando simplesmente em geometria analítica. A gente vai usar isso apenas como um parâmetro aqui para utilidades futuras. Mas o que é que muda aqui? Em coordenadas cartesianas, quando eu estou em coordenadas cartesianas, eu me oriento de forma diferente. Se eu tiver um vetor, né, vou botar aqui, ó, em
coordenadas cartesianas, o que é que acontece? Eu vou ter o meu vetor S, né? No caso, coordenadas cartesianas em 2 dimensões. Eu vou ter o meu vetor S, que é igual a minha coordenada x vezes o versor y, que é o vetor unitário que aponta na direção x, mais yj, que é o meu versor unitário na direção do eixo y aqui, certo? Só que agora, o que é interessante? O que é interessante? A gente obter a mesma posição, o mesmo vetor de posição, mas agora em coordenadas polares, certo? Então, o que é interessante fazer aqui? Vamos ver como se comporta. Vamos ver como se comporta o nosso vetor posição quando eu mudo a escrita de x e y para algo em torno de algo envolvendo, né, r e θ, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é uma espécie de substituição. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar o vetor S e eu vou fazer o quê? Quem é x aqui na nossa fórmula? R cosseno, que eu vou multiplicar por i, certo? O versor i, mais quem é y? Y vai ser R seno θ j, certo? Bom, independente de R variar com tempo ou com θ, não importa que outro parâmetro eu posso parametrizar as variáveis θ e R, mas uma coisa é certa, eu posso colocar eles em evidência. Então eu posso chegar aqui, colocar o R em evidência. Quando eu faço isso, o que é que fica aqui? Cosseno de θi mais seno de θj, certo? Bom, se o que eu tenho aqui é uma soma de versores, então na verdade eu tirei aqui de dentro um escalar, coloquei em evidência, e ficou aqui dentro 2 escalares multiplicando esses versores. Mas esses versores, como é que se comporta eles em termos de direção, né? Bom, a gente sabe que como são versores, né? Então eu tenho o quê? Vamos pensar aqui. Se eu pensar que eu tenho, né? A gente tem aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. E aqui eu tenho o versor J e aqui eu tenho o versor I, certo? Os dois são perpendiculares entre si e são unitários, né? Eles são as versões unitárias da direção J ou I, qualquer que eu possa ter nessas coordenadas. Então, o que é mais importante aqui eu pensar? Se eu estou somando esses dois versores, né, multiplicados por essas constantes, como seria o resultado dessa soma vetorialmente falando, né? Vetorialmente falando, o que é que seria isso aqui? Bom, vamos entender o seguinte. Existe mais de uma forma de entender aonde vai chegar esse resultado. Se eu estou com um certo ponto aqui, e esse ponto ele é formado pela soma das componentes em I e J, então naturalmente, a soma desses dois aqui, né, a soma desses dois já vai ser a direção radial unitária, certo? Mas não só J e não só I. A gente tem que fazer a conversão para o resto da componente, que seria o quê? O cosseno corrigindo o versor unitário em X e o seno corrigindo o versor unitário em J.
Então, eu tenho que multiplicar por cosseno de θ e aqui por, né? Aqui o I eu tenho que multiplicar por cosseno de θ e aqui por seno de θ, certo? Então, uma definição que nós vamos ter é que o vetor unitário da direção radial será cosseno de θ I mais seno de θ J. Ok? Então, eu volto para cá e sabendo que isso tudo é o vetor radial, eu posso chegar a uma nova definição e eu vou ter que em coordenadas polares, eu vou ter que o meu vetor posição ele é igual a R chapeuzinho, né? O nosso vetor radial. Bom, chegamos a um resultado que ele nos diz muita coisa e nos faz pensar muita coisa, né? O que é que ele está dizendo para a gente aí? Matematicamente, uma breve observação dessa equação. Vamos ler qual o sentido geométrico que ela está nos dizendo. Ela está dizendo que um vetor é igual a um escalar vezes uma direção unitária que ele está dizendo. Então, basicamente, isso é o que? Ele está dizendo que o vetor S, o vetor S é justamente quem aqui? A posição S é o vetor radial que carrega a distância da origem até o raio. Até o ponto por uma distância de um raio, né? Então, isso parte da interpretação que o sistema cartesiano, ele não trabalhando em ângulo e trabalhando em simplesmente composição em uma soma vetorial para dar uma distância, como a gente vê aqui em x mais y, xi mais yj, quando a gente muda para coordenadas polares, o que é que acontece? A gente vai estar trabalhando com círculos concêntricos e que cada círculo desse vai ter várias variações radiais, certo? Então a gente vai ter múltiplas direções angulares e da mesma forma como eu mudo a direção angular, certo? Eu também mudo a minha, ou seja, como eu mudo a minha direção? Eu mudo a minha direção variando angularmente em relação a um eixo que eu chamo de eixo X, né, o meu eixo base, mas eu posso também variar radialmente, certo? Eu posso ter cada vez mais, essas linhas vermelhas mostram linhas cada vez mais de círculos cada vez maiores, todos concêntricos, mas com raio maior. Isso nos permite ganhar muita flexibilidade em termos algébricos. Por quê? Porque agora não mais eu precisarei de coordenadas, de duas coordenadas que sejam distintas, e agora eu passo a trabalhar como algo trigonométrico, como algo que só depende de uma distância e de um ângulo. Isso tem um ganho absurdo para resolver os problemas, certo? Então, a gente tem que um ponto qualquer, vou chamar esse ponto aqui, esse ponto, as coordenadas dele, puramente descritivas, elas dependem de um raio e de um ângulo. Mas se eu estiver falando de um sistema de duas dimensões com dois vetores perpendiculares entre si, então eu preciso de um sistema de referência que tenha essa estrutura algébrica. Mas nada impede de eu escrever essa estrutura algébrica com base em um referencial novo, que seria a minha distância radial. Certo? Bom, dito isso, surge várias perguntas. Como eu posso medir distâncias? Como eu posso analisar
a taxa de variação de um ponto se movendo no tempo, a taxa de variação dessa taxa de variação, ou seja, eu estou falando em termos de velocidade e aceleração, e mais importante, como eu falei primeiro, a distância, como a distância medida aqui muda em relação à distância medida aqui, certo? Uma outra forma de você enxergar isso também é se você pensar, veja, aqui eu estou pensando uma direção que é a soma de outras duas direções multiplicadas por constantes. A gente tem isso o cosseno e tem isso o cosseno. Isso aqui nos lembra algo que nós já vimos normalmente no ensino médio, que é basicamente quem? Aquele ciclo trigonométrico, né? Veja que se eu tirar a norma desse vetor, né, se eu tirar aqui o módulo dele, quando eu levar essa componente ao quadrado mais essa componente ao quadrado, isso vai dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1 pela identidade trigonométrica fundamental. Então eu posso simplesmente relacionar com o ciclo trigonométrico. Mas como eu estou multiplicando por um raio, que é um escalar, eu posso continuar ampliando o meu ciclo. Então, coordenadas polares, elas oferecem uma generalização que nos torna mais livres para poder fazer algumas coisas, como a gente vai ver aí pela frente. Certo? Então, a próxima coisa que nós temos que fazer é ver, por exemplo, como um possível vetor velocidade será obtido nessa nova forma. Mas como eu não conheço ainda como isso se comporta, é natural que eu trabalhe a velocidade aqui e depois a aceleração em cima do resultado que eu achar, certo? Então, vamos botar a mão à massa, certo?